Você sabe em que dia estamos? A maioria das pessoas consulta o celular. Algumas olham o relógio de pulso. Outras, as mais ansiosas, já estão pensando na próxima sexta-feira, no próximo feriado, no próximo ano. Nós somos uma espécie obcecada por marcar o tempo. Nós o fatiamos em segundos, minutos, horas, séculos. Nós criamos o tempo para tentar controlá-lo. Para dizer, isto aconteceu no passado, aquilo acontecerá no futuro. É uma forma de organização, uma forma de sanidade. Mas, e se o tempo não for uma linha reta? E se ele for uma contagem regressiva? Eu nunca vi fantasmas. Nunca vi monstros. Meu pesadelo é muito mais simples. E muito mais cruel. É apenas aritmética. Meu nome é Arthur. E eu sou um calendário humano de catástrofes. Eu não vejo o fogo. Eu não ouço os gritos. Eu apenas vejo os números. Eles flutuam na escuridão do meu sono, brilhantes, frios, indiferentes. Dia, mês, ano. E uma sequência de coordenadas geográficas. Por 30 anos, eu fui o guardião de um cemitério estatístico. Mas na noite passada, os números pararam. E o silêncio que veio depois deles? O silêncio é muito pior do que a matemática. A primeira vez aconteceu quando eu tinha 10 anos. Era 1986. Eu acordei suando frio, gritando uma sequência que não fazia sentido para uma criança brasileira. 26 de abril, 51 graus norte, 30 graus leste. Meus pais acharam que era febre, delírio. Eles me deram um copo d'água e me mandaram dormir. 2 dias depois, o mundo inteiro sabia o que aquelas coordenadas significavam. Chernobyl. Na época, eu não liguei os pontos. Ninguém ligou. Foi uma coincidência mórbida, disseram. Mas os sonhos continuaram. Eles não eram frequentes. Aconteciam a cada 2, 3 anos. Sempre a mesma estética. Um vazio negro, absoluto. Sem chão, sem teto. E então, como um letreiro de neon queimando na retina, a data. Logo abaixo, piscando, latitude e longitude. Eu acordava com gosto de cinza na boca, ou gosto de água salgada. Em 2001, eu sonhei com 11 de setembro. Acordei engasgado, sentindo o ar rarefeito, cheio de pó de cimento. Eu anotei as coordenadas. Nova York. Eu tentei ligar para a embaixada. Tentei falar com a polícia. Eu tinha 25 anos na época. Sabe o que acontece quando você liga para a polícia dizendo que sonhou com números e que algo ruim vai acontecer em Manhattan? Eles desligam. Ou te colocam numa lista de observação de malucos. Então, quando as torres caíram, eu estava assistindo TV. Eu não chorei pelas vítimas. Eu chorei porque eu sabia. Eu sabia, e a matemática não se importava com a minha dor. A matemática é absoluta. O evento é um ponto fixo. Eu não sou um profeta. Profetas trazem esperança ou condenação moral. Eu sou apenas um instrumento de medição. Um barômetro quebrado que só funciona quando a tempestade já é inevitável. Decidi parar de tentar salvar o mundo e comecei a estudá-lo. Transformei meu apartamento em um centro de cartografia. Mapas na parede, alfinetes vermelhos. Comecei a cruzar dados. Havia um padrão? Os sonhos vinham com antecedência variável. Chernobyl, 48 horas antes. Tsunami de 2004, uma semana antes. Terremoto no Haiti, 3 dias. Eu percebi que a antecedência era proporcional à densidade do trauma. Eventos que alteravam o curso da história global me davam mais tempo. Eventos locais, tragédias menores, vinham na noite anterior. Era como se a onda de choque do futuro viajasse para trás no tempo, e as ondas maiores chegassem primeiro. Eu vivia em função disso.
Eu dormia com medo de sonhar. Eu tomava remédios para não ter fase REM. Mas os números, eles furavam a barreira química. Eles apareciam em cochilos de 10 minutos no ônibus. 11 de março de 2011. Fukushima. 24 de fevereiro de 2022. Invasão da Ucrânia. Cada data era uma cicatriz no meu cérebro. Mas o pior não eram as datas conhecidas. Eram as datas que ninguém percebia. Certa vez, sonhei com uma data e coordenadas no meio do Oceano Atlântico. Nenhum avião caiu. Nenhum navio afundou. Fiquei monitorando as notícias por semanas. Nada. Anos depois, li um relatório científico. Naquela data exata, naquela coordenada, uma plataforma de gelo colossal havia se desprendido na Antártida, alterando correntes marítimas irreversivelmente. O início do fim de um ecossistema. A tragédia não precisava ter sangue humano para ser registrada. O planeta também gritava. E eu era o único ouvindo. Tudo mudou há 2 anos. A frequência mudou. Antes, eu tinha sonhos de marco a cada 18 meses em média. De repente, eles começaram a vir a cada 6 meses. Depois, a cada 3. Datas de incêndios florestais incontroláveis. Datas de colapsos de bolsas de valores. Datas de novos vírus. Eu olhava para o meu calendário na parede e ele parecia um alvo de dardos. O espaço entre os alfinetes estava diminuindo. Era uma curva exponencial. Qualquer pessoa que entende de estatística sabe o que acontece quando uma curva assintótica tende ao infinito. Os eventos se sobrepõem. O sistema entra em colapso. Mês passado, eu sonhei com 4 datas na mesma semana. Uma seca histórica na Amazônia. Um apagão cibernético na Europa. Um conflito armado no Estreito de Taiwan. E uma data sem local específico. Apenas global. Eu acordava exausto. Minha mente não conseguia processar tanta informação. Parecia que o tecido da realidade estava rasgando, e os buracos estavam aparecendo mais rápido do que podíamos remendar. Eu comecei a ver as pessoas na rua, rindo, tomando café, planejando o Natal, e sentia uma pena profunda. Elas viviam no tempo linear. Elas achavam que o ano que vem seria igual a este, só que com carros mais modernos. Elas não viam a aceleração. Elas não viam que o tempo estava engarrafando. Tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. O futuro estava caindo sobre nós como uma avalanche. Isso nos traz a ontem à noite. Fui dormir preparado. Deixei o caderno e a caneta ao lado da cama. Eu esperava sonhar com 2027. Ou 2030. Eu esperava ver a data do grande evento. Aquele que quebraria a curva. Fechei os olhos. A escuridão veio, como sempre. Esperei os números brilhantes. O neon branco. Esperei a latitude. A longitude. Mas nada apareceu. Fiquei no vácuo por o que pareceram horas. Apenas o preto infinito. Sem dia, sem mês, sem ano. E então, uma sensação. Não era visual. Era conceitual. A sensação de uma bateria que acabou. De um relógio cujas engrenagens enferrujaram e travaram. Não havia mais datas. Eu acordei em pânico. Não porque vi o fim do mundo, mas porque eu vi o fim do tempo. Ou, pelo menos, o fim da capacidade humana de medi-lo. O que acontece para que não existam mais datas? Não há mais quem troque a folha do calendário? O sol para de nascer, eliminando a noção de dia? Ou a catástrofe é tão absoluta que o conceito de terça-feira ou outubro se torna irrelevante? Passei o dia de hoje checando meus equipamentos. Tudo normal. Mas a sensação persiste. O fluxo parou. A represa estourou. Não há mais amanhã no meu banco de dados onírico. Olhei pela janela agora há pouco. O céu está com uma cor estranha. Um violeta metálico que eu nunca vi. As bússolas aqui em casa
elas estão girando sem parar. Não apontam mais para o norte. Eu acho que a contagem regressiva chegou ao zero. Não haverá data para o que vai acontecer agora, porque não haverá história para contá-lo. Se você está ouvindo isso, pare de olhar para o relógio. Não importa mais que horas são. A única hora que existe é agora.